Eu saúdo a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso programa relacionado com a questão de ética na vida do crente em Jesus Cristo. E este assunto é um assunto que tem sido trazido aqui para mostrar aos irmãos a questão comportamental do crente, a questão moral, a questão de postura do crente, como que o mundo quer ver o crente, ou como que o crente tem que ser visto nesse mundo, né? Então esse aspecto de ética é muito fundamental neste assunto. Nós falamos aqui sobre a ética do crente, falamos sobre a ética na vida do pastor, o ministério dele. Ultimamente temos abordado o assunto da ética na vida do diácono, que é outro importante elemento que nós temos na igreja em termos do trabalho da igreja. Já fizemos várias abordagens relacionadas ao diácono, a ética dele com relação ao próprio diaconato, com relação aos obreiros da igreja, com relação também à ética dele, com relação ao ministério do pastor, que é o pastor dele, também ao corpo diaconal da igreja, aos demais diáconos, a ética do diácono com relação à doutrina, como é que ele se comporta com relação à doutrina. E hoje nós iremos abordar aqui um outro aspecto ético na vida do diácono, que é a ética do diácono com relação à família. Mas antes, agora em tela cheia, eu quero mostrar para vocês os nossos companheiros que estão aqui conosco. Nós temos aqui o pastor Luiz Fernando Pita, que está conosco. Paz do Senhor, pastor Luiz Fernando. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, irmãos. E temos nosso convidado especial aqui hoje, o nosso irmão Alessandro Souza, diácono, que foi convidado para estar conosco. A paz do Senhor, Alessandro. Paz do Senhor, pastor Gilson, pastor Pita, paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Amém. Vamos então continuar aqui para nós fazermos algumas abordagens sobre a questão da ética na vida do crente e desse crente muito especial na igreja, muito visto na igreja e muito útil na igreja, que é exatamente o diácono da igreja. Muito bem. Com relação a isso, vamos ter primeiro aqui uma leitura de um texto da palavra do Senhor relacionada à questão do diácono em termos do seu diaconato, a ética do diácono. O pastor Luiz Fernando vai fazer a leitura do texto. Por favor, pastor Luiz Fernando. O texto é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte: os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Muito bem, governe bem seus filhos e sua própria casa. É bem verdade que esta postura aqui, ela está muito direcionada aos diáconos, né? Aqui se trata exatamente da questão de ter a família em sujeição, de ter a família dentro de um cuidado, de uma assistência especial como chefe de família e na condição de um diácono. E se há uma coisa que lá fora todo mundo quer ver num diácono, vou dizer para você que uma coisa interessante. Aquilo que as pessoas querem ver num diácono é exatamente uma família equilibrada, uma família bem tratada por ele e também uma família bem honrada por ele. E eu gostaria agora, então, de aproveitar aqui a presença do nosso irmão diácono que está conosco, o irmão Alessandro, e perguntar uma coisa. Alessandro, muito bem. Eu gostaria que você participasse para nós, contasse aqui alguma experiência sua com relação à sua família, a maneira como você pôde ter uma experiência com um filho, uma filha, no sentido de te ouvir, de atender, de acatar a sua autoridade, não só como pai, mas também como diácono e também a própria esposa. Perfeitamente, pastor Gilson, pastor Peter, eu me lembro de uma experiência que tive, né? Uma em tantas em relação à família, mas é que eu acho que se confunde muito com a experiência de outros companheiros diáconos, né? Por que não dizer isso? Eu me recordo que quando eu fui levantado ao diaconato, eu tinha uma filha. Hoje eu sou pai de um casal, né? A Natália e o João, mas eu tinha na época só a Natália. E como o senhor bem disse, nós somos muito vistos a partir do momento do nosso chamado para o diaconato. E a primeira coisa que aconteceu foi justamente aquela questão de, a filha do diácono, né? Porque é pequenininha, porque corre na igreja. E às vezes acontece, e tem que acontecer, sem problema nenhum, que às vezes é um tipo de repreensão, né? E aí você precisa tratar isso em casa, não com aquele olhar de só repreender, de dizer que não pode, mas principalmente explicar qual é a nossa posição
e por que o Senhor nos colocou naquela posição para que o nome dele seja glorificado. Muito bem, especialmente isso, né? Porque a família precisa ver no diácono que ele é um pai de família, mas acima de tudo ele é um diácono, né? Isso é muito importante. Pastor Fernando? Quando fala-se governe bem, né? É muito comum que as pessoas levem isso para o lado assim de autoridade, né? Então eu mando, todo mundo obedece, mas não é bem assim. Eu vou contar uma experiência minha. Eu também tive 2 filhos, um casal, mas um totalmente diferente do outro, um água e um óleo, vamos dizer assim, né? Totalmente, uma menina e um menino. E o Senhor me deu sabedoria de identificar o que cada um gostava. E eu trabalhava em cima disso. Muitas vezes, a minha menina não adiantava querer bater, botar de castigo, que ela resistia, porque era o caráter dela, a posição dela. Mas eu sabia o que ela gostava. Eu falei, eu vou tirar isso de você. Não. Aí você conseguia. O pai, o diácono, né? Ele buscar do Senhor esse equilíbrio. Como que ele vai tratar? Porque o Senhor dá as condições, o Senhor dá. O meu garoto era totalmente diferente. Ele, se dissesse, vou te botar de castigo, não, aí você ganhava ele. Não dá. Mas como são diferentes. Agora, você lida o dia todo, eu e minha esposa, o Senhor deu graça. E foi uma bênção. E muitas vezes você acha que eu vou impor, vou bater. Nada disso. O Senhor te dá a condição de você trabalhar com eles de uma forma que eles vão saber que você é um servo e eles realmente também são os servos do Senhor. É interessante que isso é até muito importante com relação aos filhos poderem ver num pai que é diácono e até no caso de um pai que é pastor, poder ver neles uma coerência, ou seja, eu sou tratado na igreja, no meu lar aqui, pelo meu pai, como ele trata os irmãos da igreja. Isso. Então isso é interessante porque com relação principalmente à esposa, né? Eu tenho lembrança na época que eu pastoreava em uma determinada igreja há muito tempo, de um diácono que ele era tão zeloso pelas coisas do Senhor que um dia o ônibus ia sair para a igreja, ir lá para o Manaim, e a esposa dele não chegava de jeito nenhum. O que ele fez? Mandou o ônibus sair e deixou ela para trás. Quando eu soube daqui, não, para o ônibus, vamos lá buscar a esposa dele, não pode de jeito nenhum fazer uma coisa dessa com a esposa dele. Mas era aquele zelo dele tão excessivo por cumprir o horário, que ele acabou querendo deixar a esposa para trás. Não, o ônibus voltou para pegar a esposa dele. A partir daquele dia, o tratamento dele com ela mudou totalmente, porque é uma questão de ética, né? E o Senhor, quando nós estamos falando de servos do Senhor, o diácono, o pastor, principalmente o diácono, o Senhor dá essa condição, o Senhor dá o equilíbrio, o Senhor dá a sabedoria para que se lide com essas coisas. Agora, tem de buscar, porque cada pessoa é diferente, a minha esposa é diferente da minha filha, assim como você, as suas filhas, cada uma é diferente, e o Senhor tem de te dar a sabedoria para você tratar com cada uma delas da forma que elas são, que elas entendam aquilo que o Senhor está fazendo. Isso é muito bom. Existe uma relação muito estreita entre a questão do cuidado que a gente tem que ter com família, assemelhando isso ao cuidado que se tem com a igreja. Então nós temos o próprio apóstolo Paulo faz essa relação. Por exemplo, nós temos o capítulo 5 de Efésios 2, verso 28, Efésios 5, né? Verso 28. Com relação à esposa, né, do obreiro, do diácono, do pastor, né? Como é que ele fala, né? Efésios 5, capítulo 5, verso 28, diz assim: assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O Paulo pegou... amar como seus próprios corpos, né? Ele realmente diz... É um só corpo, porque a revelação do casal, né? Exato. O casal é um só corpo e ele traz esse entendimento. E o apóstolo Paulo fez uma comparação muito boa da questão do governo do diácono com a igreja, ele tendo como exemplo a maneira de governar a família. Então, Paulo faz até uma comparação, né, sobre isso. Está na carta de Timóteo, a primeira carta de Timóteo, capítulo 3,
acho que é verso 4 e 5, vê se é isso mesmo, para confirmar a comparação exatamente. que Paulo faz, né? Isso, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5. Verso 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Versículo 5, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta. Terá cuidado da igreja de Deus? Muito bem definido. Então, essa experiência com relação ao diácono, ela é fundamental para o exercício do diaconato em termos de ética. A postura dele em casa tem que ser a mesma postura na igreja. Então, o apóstolo Paulo diz, se ele não sabe governar bem a sua casa, como ele vai governar a igreja? E a questão de governo não é tanto como você disse, né? Não é questão de chegar e mandar, sou eu que mando, não é nesse sentido. Governo é você ter as coisas sob controle, é estar atento ao que está acontecendo, é você dar as orientações, né? Certamente o diácono Alessandro deve ter tido alguma experiência nesse sentido. Teria, Alessandro, para poder nos contar? Pastor, foi muito bem colocado pelo pastor Peter e pelo senhor aqui a questão justamente do governo, né? A palavra é muito sábia quando ela trata isso, porque o governo ele não pode ser confundido governar não pode ser confundido com dominar. Dominar, não é? Isso. Então, por exemplo, a minha vontade impera, é do meu jeito. Na verdade, nós não podemos esquecer de maneira nenhuma que a nossa família é a igreja. É a igreja. Então, quando eu trato com a minha esposa, eu tenho que ter com a minha esposa o mesmo trato, né, que eu tenho com qualquer pessoa da igreja. Ela tem as necessidades dela, eu preciso ter essa sensibilidade, essa sabedoria, né? E, obviamente, também com os nossos filhos, né? Mas eu também me recordo de uma outra experiência, quando a minha filha, ela quis ser usada na casa do Senhor, né? Então, ela tinha lá os seus desejos, ela começou a orar, começou a buscar o Senhor. E no primeiro momento, o Senhor não tinha aquilo para ela. E aí a gente fala justamente daquilo que comentamos anteriormente, né? É você levar ali o seu familiar a compreender o que o Senhor quer para você. Não é o que você quer, né? Mas é o que é melhor para você. E ela compreendeu isso à época, né? E foi uma grande bênção para todos nós. Mas lembrando também que somos igreja e somos vistos como igreja pelos nossos vizinhos, por toda a sociedade que nos cerca. Isso aqui é uma grande bênção, né? Realmente, nós somos servos em todos os lugares, seja no lar, seja no trabalho, a nossa condição é sempre de servos do Senhor, né? Isso Exatamente. É fundamental. Tem um aspecto interessante que é com relação à questão de reclamar da esposa, reclamar dos filhos, especialmente dos filhos, né? E a palavra do Senhor fala o que os filhos representam para nós, né? Para os servos do Senhor, né? No Salmo 127. 127. Versículo de número 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como é que nós vamos reclamar de uma herança de Deus? Como é que nós vamos reclamar do galardão? Galardão nos leva, né, a uma promessa que o Senhor tem nos feito, que nós alcançaremos na eternidade. Então, o servo, o pastor, o diácono, se ele não vê isso, não entende isso, Gilson e Alessandro, ele tem de buscar essa bênção. Por quê? Porque o Senhor com certeza lhe dará toda a condição para que ele possa lidar ali. Agora, não é fácil. Não é como se lida no mundo. Como se lida no mundo, o mundo o cara manda. Não é isso não. É um equilíbrio que é uma operação do Espírito Santo nas nossas vidas. E quando a igreja vê um diácono lidando com a família dele, com sabedoria, com zelo, com a preocupação, é o chamado governo, a preocupação de ver as coisas funcionando, ele se esforça, ele se entrega pela sua família. A igreja vê isso nele, essa postura leva a igreja a dizer assim, esse aí é um diácono que nós valorizamos, porque ele também nos trata dessa mesma forma, né? Amém. Porque é o exemplo da família. Esse é um aspecto. Aliás, nós estamos falando sobre a ética do diácono com relação à família, né? Existe até um aspecto interessante que tanto o diácono quanto o pastor, nós recebemos uma capacitação do Senhor, né? O pastor recebe uma unção, uma ordenação,
o diácono recebe uma imposição de mão do presbitério para poder exercer o diaconato. Então existe uma capacitação que o Espírito Santo nos dá, tanto a nós pastores quanto aos diáconos, naturalmente em níveis diferentes. Muito bem, mas aí que vem a pergunta, às vezes há diáconos ou há até pastores que deixam transparecer na família os problemas da igreja. Então isso é uma grande dificuldade. Aí foge totalmente da ética, uma reclamação de um diácono, uma reclamação de um pastor. A família não foi preparada para receber certas informações sigilosas, informações inclusive até de reclamações com relação ao presbitério, com relação ao pastor, com relação a diáconos ou a qualquer pessoa da igreja, porque isso é um peso para a família. A família não suporta esse peso. Esse peso é um peso que nós somos capazes de suportá-lo, porque o Senhor nos deu essa unção, nos deu essa capacitação, né? Então isso é importante porque tem casos até, né? Eu acho que você pode falar sobre isso, outros casos que existem nesse sentido. A gente tem de entender, completando o que você falou, Gilson, que quando nós tratamos de assuntos difíceis dentro da igreja, seja em um grupo de intercessão ou com o ministério, está ali o diácono no ministério, há uma capacitação do Senhor, há um clamor e todo um conjunto de operações do Senhor para nos preservar sobre aquilo. Agora, quando a gente sai desse meio e leva o ambiente do lar, não existe isso. Nossos filhos, como você falou, nossos filhos e a nossa esposa não está preparada para isso. E o inimigo vai usar isso. Por quê? Porque isso está sendo falado apenas como fofoca, como notícia ruim. Quer falar? Fala da bênção. Quantos se converteram esse final de semana? Quantos desceram as águas? Quantos foram batizados? Quantas respostas da EBD à igreja? Olha, nós alcançamos uma marca que nunca tínhamos alcançado. Uma bênção. Entendeu? Conte as bênçãos dentro de casa. Sentou numa refeição, fale das bênçãos. E lá, se o teu filho tem uma idade, se for adolescente, jovem ou criança, converse sobre o assunto ali da salinha, daquilo que ele está participando. Diga aí, o que vocês estão fazendo lá? Me conte uma bênção ali que você teve. Ou seja, a pessoa tem de ser sábia. E a respeito da experiência de um pastor nosso, que o Senhor deu a ele um sonho que o inimigo entrava dentro da casa dele. Ele teve uma noite muito ruim, acordou com aquilo, ajoelhou, clamou, mas o inimigo entrava e fazia uma confusão. E ele indagava depois na oração, Senhor, mas o inimigo entrar na minha casa, Senhor, aonde eu estou errando, aonde é a brecha? Bom, a noite passou, de manhã cedo ele sentou para tomar café, a sua esposa, e chega um irmão da igreja, uma irmã da igreja, muito conhecida, morava perto, membro da igreja, e essa irmã começou a conversar com a esposa dele, e de repente ele começa a prestar atenção, estão conversando perto, e aquela senhora está trazendo uma série de dificuldades. Pessoas que caíram, pessoas que se desviaram, fulano que fez isso, fulano que fez aquilo. Aí o Senhor foi no ouvido dele e disse, está aí o inimigo. Entrando aí, a porta que ele está entrando na sua casa. Ele na mesma hora ali chamou a esposa e a irmã, orou com imposição de mão com elas e pediu à irmã pode vir aqui quando quiser, mas nunca mais traga notícias ruins da igreja. Nunca mais comente nada da igreja. Porque entra uma opressão. Exatamente. A opressão entrou ali. Fala da bênção. Traga as bênçãos do Senhor, né? Vamos proclamar as bênçãos do Senhor. A palavra de Davi, quando Saul morreu, não se fale, né? Não fosse publicado isso nas ruas de Asquelon. Não se publique, porque nós não temos de publicar. E olha que Saul perseguiu ele, né? Nos últimos anos ali de Saul foi uma perseguição contra Davi, mas o temor do servo, né? Em que a notícia não é boa, não vai glorificar o Senhor, então eu não vou falar. Por quê? Porque isso não glorifica o nome do meu Deus. Tem um aspecto muito importante, que eu gostaria até que o Alessandro contasse uma experiência também nesse sentido, e é a questão de como a família nos ajuda, né? A família do diácono orando por ele, a esposa principalmente, em termos de oração, isso é fundamental, esse tipo de ajuda, como isso nos dá mais autoridade ainda no Senhor com relação à família, né, Alessandro? Sem dúvida. Nós somos sustentados por essas orações, né, pastores? Então, assim, é muito importante para nós. A nossa família
conhecer ali da nossa função como diácono, né? Como falamos aqui, eles acabam vivendo tudo isso, mas assim, preservados do ponto espiritual, né? O pastor Pita bem colocou aí. Mas em relação às orações, eu tenho uma experiência muito interessante. Há alguns anos atrás nós estávamos numa situação assim bastante difícil a ser resolvida e, obviamente, nós tínhamos também a igreja para cuidar, né? Então você tinha ali os cuidados com a igreja, a função, os trabalhos, o serviço, mas nós também tínhamos na nossa vida, né, as coisas que precisavam ser acertadas e precisávamos ali de um socorro do Senhor à época. E a nossa família foi ali para o joelho, foi para a oração, né? E aí nós fomos honrados, tanto no serviço que, glória a Deus, não precisamos ter nenhum tipo de prejuízo, nós continuamos servindo ao Senhor da mesma forma que servimos, e também na nossa vida pessoal. Então, esse tipo de experiência na vida do diácono é algo assim que precisa ser vivido em família, né? Isso até aumenta o amor da família, né? Com certeza, com certeza. O amor da família. E eu gostaria também, complementando um pouco o pastor Pita bem colocou, pastor Gilson, a questão do cuidado também, e aí a nossa ética enquanto diáconos, obreiros ali da casa do Senhor, no momento da assistência, né? Por vezes nós recebemos várias informações ali das pessoas a quem assistimos e é ético que isso fique ali, né? Nós levemos ali para o ministério que precisa ser levado, as orações, mas que a nossa família, como o pastor Pita bem colocou, seja preservada disso. Amém, isso é verdade. Muito bom, glória a Deus, né? Estamos chegando já ao final do nosso período aqui, né? Nesse episódio que nós estamos transmitindo aqui hoje. E vamos dar continuidade na próxima semana. Nós vamos apresentar outra forma, outra ética. Nós temos vários grupos da igreja. Nós precisamos conhecer o trabalho desses grupos no sentido da ética deles, como eles se comportam, como eles devem se comportar. Isso, inclusive, levando em conta os resultados, né, de salvação de vidas, de testemunho e tantas outras coisas, né? Pastor Fernando, obrigado então mais uma vez. Estamos aqui. Até a próxima. Paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Gilson, eu que agradeço. Pai do Senhor, Alessandro, pela tua presença. Pai do Senhor, irmãos. Amém, Alessandro. Obrigado pela sua participação, o convite que nós fizemos e você atendeu de participar conosco como nosso convidado especial. Foi um prazer, pastor Gilson. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, pastor Pita. Muito bem, para você então, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.